Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Amazônia Interativa pela Web TV do Portal Amazônia. Essa semana, a Amazônia passou por um terremoto, mais especificamente aqui no Amazonas, entre as cidades de Ipixuna, Atalaia do Norte e Eirunepé. O Amazônia Interativa não poderia falar de outro assunto que não fosse justamente terremotos na Amazônia. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui dois geólogos. O professor João Carvalho, que é do Departamento de Geofísica da UFAM, e um velho conhecido nosso, Marco Antônio Oliveira, do Serviço Geológico do Brasil, vulgo CPRM. Pessoal, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite por estarem aqui nessa manhã de sábado. Eu quero começar fazendo uma pergunta simples. O que é um terremoto? Bom dia a todos. Sou João Carvalho, da Universidade Federal do Amazonas. A gente vem, como geólogo, faz parte da nossa atividade, estudo dessas manifestações naturais de terreno. O terremoto é uma manifestação natural de terreno. Na verdade, assim, tem que imaginar que a Terra é dinâmica, né? E o terremoto nada mais é do que uma manifestação dessa dinâmica terrestre, que em algum ponto da subsuperfície acumula uma energia produzida por qualquer processo, e a liberação instantânea dessa energia que é o terremoto propriamente dito. Essas ondas se propagam através do terreno, na forma de ondas vibratórias, né? E as vibrações que se percebem na superfície é o que se caracteriza como tremor de terra, terremoto, sismo e outras denominações. Entendido. Quer completar, Marco? Bom dia a todos. Bom dia, professor João Carvalho. Eu acho que o professor João é um especialista em terremotos, porque ele é formação de geofísica, e o geofísico estuda esse fenômeno em todo o planeta. Então, acho que a explicação do professor João é perfeita. Os terremotos sempre ocorreram na história da Terra e vão continuar ocorrendo. Agora, tem áreas do planeta que são mais suscetíveis e as áreas que são mais estáveis, onde a incidência desse tipo de fenômeno é muito pequena, que é o caso aqui no Brasil. E como é que acontece um terremoto? A placa, a gente já sabe que são as placas tectônicas, né, que estão ali nadando, né, sobre o núcleo da Terra, né? Como é que ocorre para elas se atritam? Esse terremoto que aconteceu aqui essa semana, me disseram que é uma placa que mergulha embaixo da outra e quando bate provoca esse sismo, né? Como é que isso acontece? Vocês podem usar como exemplo o terremoto que aconteceu aqui mesmo. Os terremotos, em termos globais, a gente pode, do ponto de vista tectônico, de origem interna, eles podem ocorrer mais comumente nas regiões de limite de placas tectônicas e ocorre também em regiões intraplacas, ou seja, dentro de cada placa. No caso específico do terremoto nosso aqui, são os terremotos intraplacas, terremotos que acontecem dentro da placa. Evidentemente que está associado com os movimentos tectônicos de placa, mas não necessariamente no limite de placa, é onde ocorre com maior frequência. Esses terremotos intraplaca não são muito frequentes e também não tem magnitude muito elevada, normalmente não se espera. É essa filosofia que se dizia há algum tempo atrás que, por exemplo, o Brasil era um país assísmico, que não existia terremoto no Brasil. Na verdade, terremoto acontece em todo lugar. Não existe nenhum local na superfície da Terra que seja imune à possibilidade de ocorrer terremoto. Alguns locais são mais propícios, como é os casos de região de limite de placa, e na região de intraplaca, algumas situações geológicas associadas com movimentações tectônicas também, que são susceptíveis desses acontecimentos, como é o caso desse terremoto que aconteceu agora recentemente na região da Atalaia do Norte, aqui em Eirunepé, que é um terremoto chamado de foco profundo, associado com a subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. Essa subducção provoca então um mergulho da placa mais densa, que é a placa de Nazca nesse caso, vai produzir então uma liberação de uma energia a profundidade muito grande, que pode variar. Isso foi 600 quilômetros. Esse foi quase 600 quilômetros, 560 e poucos quilômetros de profundidade. Entendido. E foi o mais forte da região esse ano, né? Esse ano a Amazônia teve 17 abalos sísmicos. Isso. Terremotos com magnitude pequena está acontecendo a todo instante, né? Normalmente a gente só dá ênfase aos terremotos que têm uma magnitude maior. A gente não pode negligenciar. Terremoto não se negligencia, né? Ainda que for um terremoto com magnitude baixa, 4,6 na escala Richter, ainda assim a gente não pode negligenciar esse terremoto, porque é uma atividade
natural que pode produzir algum efeito. Entendido, tá certo. E, gente, se no Brasil a gente, teoricamente, não tem terremoto, né? Como é que isso acontece aqui na Amazônia? Bom, como disse aí o professor João, os terremotos ocorrem em determinadas zonas do planeta. Se a gente considerar a Terra como se fosse uma laranja, o núcleo da Terra ele é composto de núcleo sólido de ferro e níquel, envolto por uma grande massa de rocha fundida, que a gente chama de magma ou a região do manto. E a capinha dessa laranja nós chamamos de crosta terrestre, é onde ficam os continentes e também os oceanos. E na medida em que esses continentes acabam derivando ou se migrando dentro do próprio planeta, isso provoca então o choque das placas e a ocorrência dos terremotos. O Brasil, por estar dentro de uma grande placa, nós chamamos de placa sul-americana, a incidência desse tipo de tremor é muito pequena. Às vezes nós aqui em Manaus, a gente sente o reflexo dos tremores que acontecem na Cordilheira dos Andes e no Caribe, e essas ondas de choque se propagam e acabam chegando aqui a Manaus, e no caso lá do Acre e também do Amazonas, aquela região sudoeste do Amazonas, é onde ocorrem os terremotos profundos, com mais de 500 a 300 quilômetros de profundidade. E essa ocorrência é frequente, porém, dada a profundidade grande, os efeitos na superfície da Terra são pouco perceptíveis. Entendi. Só complementando, os movimentos de placa, eles podem ser de 3 tipos básicos, né? São os movimentos chamados convergentes, quando uma placa choca diretamente contra a outra. São os movimentos divergentes, quando as placas se separam uma em relação à outra. E os movimentos chamados transcorrentes, quando as placas se deslocam paralelamente uma à outra. Um exemplo desse movimento transcorrente, típico, tradicional, é a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde concentram muitos terremotos, frequentemente associados a esse movimento. É verdade, no site do Observatório do Serviço Geológico Americano, a gente vê que tem muitos abalos sísmicos ali naquela região, todo dia são vários, né? E também ali na região de Oklahoma. Mas voltando aqui para a Amazônia, gente, qual é o histórico de abalos sísmicos aqui da região? A gente pode dizer que aqui a gente tem um número considerado normal, acima da média, abaixo da média nacional. A gente sabe que em Minas Gerais registra o maior número de abalos sísmicos do Brasil, né? Mas comparado com a Amazônia, como é que está a nossa situação? A Amazônia é uma região que tem acontecido muitos terremotos, né? Terremotos de magnitude relativamente baixa, mas tem acontecido bastante. Uma característica interessante da Amazônia, que se verifica dentro desse processo de investigação, de monitoramento, é que, apesar de não ser a maior frequência, mas os maiores terremotos que têm acontecido no Brasil têm acontecido na Amazônia. Então, isso é uma coisa que chama atenção e, de certa forma, preocupa, né? Porque a gente fica preocupado na possibilidade de um terremoto desse vir acontecer com um epicentro sobre um centro urbano, por exemplo. Né? Imagina um terremoto desse que aconteceu agora recentemente tivesse acontecido o epicentro exatamente sobre Manaus, ou sobre a cidade de Ilha. Alguns problemas mais sérios poderiam acontecer. Mas, de fato, a Amazônia é uma região que tem chamado a atenção por esse aspecto, né, de a ocorrência de terremotos serem de magnitude maiores que nas outras regiões, né, como o Nordeste, como a região de Minas Gerais. É uma coisa que atrai também a atenção no caso da Amazônia, é a frequência de terremotos que vem acontecendo, por exemplo, naquela região sul do Pará. Tem acontecido muitos terremotos naquela região e a gente não sabe exatamente qual é a causa, o porquê dessa frequência, mas de qualquer forma precisa ser investigado para se entender o que está acontecendo. Como eu falei, a gente publicou inclusive matéria essa semana de que aqui na Amazônia, somente esse ano, já foram registrados 17 abalos sísmicos, contando com esse que ocorreu nessa última semana. E uma das cidades que chama a atenção pela quantidade de abalos sísmicos, embora seja de magnitude baixa, né, é Canaã dos Carajás, no Pará. Né? Tem muitos sísmos ali naquela região, são baixinhos, mas é curioso, né? Um estudo que foi feito no início da década de 1990 por um pesquisador lá da Universidade de São Paulo, que foi inclusive a tese de doutorado dele, ele identificou no território brasileiro diversas zonas sismogênicas.
que são zonas que são mais propícias a acontecer terremoto. Esse estudo é baseado em dados históricos, né? Você faz o levantamento de o que tem acontecido e vai pontuando esses epicentros, e depois você define, então, zonas que são mais propícias, né? Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos uma zona sismogênica, que é a zona sismogênica de Manaus, e Manaus está no meio dessa zona. Gente! Naquela região do Pará também, tem uma zona sismogênica de Belém, que também passa essa zona sismogênica por aquela região onde tem acontecido muitos esses terremotos. O que não se tem conhecimento preciso é de porquê dessa, digamos assim, preferência em determinada época numa zona ou em outra, né? Uhum. Mas é frequente, quando acontece. Um terremoto, normalmente, quando ele acontece, ele tem, terremoto de natureza tectônica, ele tem o que se chama de tempo de retorno, que é o histórico dele. Quando ele ocorre, qual é o tempo que ele acumula essa energia e quanto tempo depois ele libera essa energia. Se seria uma ideia, esses terremotos daqui da região de Manaus, por exemplo, ele tem um tempo de retorno estimado da ordem de 20 anos. Nossa. Se a gente pensar bem, em 1983 houve um terremoto de Codajás. Em 2004 teve aquele terremoto lá aqui de Jaú, né? Que estão dentro dessa faixa e dentro mais ou menos dentro desse tempo de retorno desse terremoto. Então a gente já pode prever até quando é que poderia se esperar ocorrer um outro terremoto. É óbvio que pode ser antes, pode ser depois, mas é mais ou menos dentro dessa faixa. Você podia explicar melhor como é que funciona esse tempo de resposta que você está falando? Os terremotos de natureza tectônica, eles são associados com acumulação de energia. Então, desde que você tem uma dinâmica, digamos assim, um bloco que se desloca em relação ao outro, não vamos falar em placa, porque nós estamos tratando de terremotos que acontecem intraplaca. Desde que aconteçam essas movimentações são muito lentas. Então, apesar de que são constantes. Então, no momento que está havendo essa movimentação, há uma resistência do material, das rochas, digamos assim, né? Então, vai havendo uma acúmulo dessa energia. Vai chegar um instante que a rocha não suporta mais aquela energia que está acumulada. Ela libera essa energia. Então, isso é mais ou menos constante. Então, é dessa forma que acontece essa estimativa de tempo de retorno do terremoto. É o tempo necessário para acumular e o tempo que ocorre, então, essa liberação dessa energia. Mais ou menos dessa maneira. Bacana. Nós vamos mostrar aí, eu acredito que os nossos espectadores já estejam vendo, como é que funciona. Esses são os efeitos da escala Richter. Depois nós vamos mostrar os maiores terremotos que ocorreram na região esse ano. Essa daí é a escala Richter. Como é que funciona esses efeitos? Olha, são duas coisas que a gente precisa esclarecer com respeito a terremotos. São duas grandezas diferentes. Uma que nós chamamos de magnitude do terremoto, que é utilizar essa escala Richter para quantificar essa energia, né? É uma quantificação da energia que é liberada no terremoto. É um valor único. Uhum. Então, e depois tem um efeito que esse terremoto vai produzir, que é a intensidade do terremoto. Muitas vezes se confunde muito essa questão de magnitude com intensidade. Então, a intensidade é que mede o estrago, digamos assim, o efeito que ele vai produzir na superfície. Entendi. E aí depende muito das características geológicas, depende das características de existe ou não habitações ou núcleos urbanos naquela região. Não havendo núcleos urbanos, evidentemente que o efeito vai ser menor. Sim, o máximo que pode acontecer é derrubar uma árvore, mas isso não vai causar grande dano. Mas, historicamente, tem registro no mundo inteiro de terremotos com magnitude 5 que destruiu uma cidade inteira. Nós vamos ler para os nossos espectadores e os internautas para eles entenderem melhor. Olha só, 3,5 geralmente não é sentido, né? Até 3,5 geralmente ele não é sentido, mas pode ser registrado, né, pelos sismógrafos, né? De 3,5 a 5,4 frequentemente a gente não sente, mas pode causar pequenos danos. E de 5,5 a 6 ocasiona pequenos danos em edificações. De 6,1 a 6,9 ele já pode causar danos graves em regiões onde vivem pessoas, que é justamente o que o senhor acabou de falar, né? E o de 7,0 a 7,9 o terremoto é de grandes proporções e causa danos. E acima de 8, né? O terremoto é muito forte, causa destruição total na comunidade atingida. Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, né? Que existem registros, relatos
né, de que já ocorreu um terremoto de grande magnitude aqui na Amazônia. O padre Samuel Fritz, né, que relatou, né, a respeito disso. O senhor pode falar para a gente como é que isso é abordado na academia? Esse terremoto ele é considerado realmente ou tem diferença entre o terremoto que é só relatado e aquele que é registrado mesmo? Veja bem, os registros desses abalos sísmicos são feitos por instrumentos. Né? A instalação desses instrumentos no Brasil, e mais particularmente na Amazônia, são coisas muito recentes. Né? Aqui na Amazônia, acho que os instrumentos que foram colocados para captação dessas ondas surgiu possivelmente com a hidrelétrica de Balbino. E hoje nós só temos, se vocês terem uma ideia, só temos uma estação sismológica aqui na Amazônia, que é a de Pitinga, né, propriamente dita, assim, oficial. Agora, mais recentemente, a Universidade de Brasília andou fazendo um trabalho de instalação de várias estações sismológicas. São meio que provisórias, mas para efeito de melhorar essa densificação dessa informação. O senhor Marco Antônio estava me falando, agora eu não tenho essa informação, mas que já está oficializada essa instalação, essas estações, como por exemplo a de Manacapuru, né? Foi o professor Luciano, inclusive ajudou a instalação. Foi inaugurado na quinta-feira a rede sismográfica do Brasil, né, que visa principalmente monitorar os terremotos que ocorrem no país. É uma rede formada aí por várias universidades, principalmente a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Rio Grande do Sul e também o Ministério de Minas e Energia. E antes nós tínhamos apenas um sismógrafo aqui na região do Pitinga, ali na próxima mina, e agora foi inaugurado um sismógrafo em Manacapuru. Então isso vai possibilitar que a gente consiga monitorar melhor esse tipo de evento aqui na Amazônia. Tanto os reflexos que vêm da Cordilheira dos Andes e do Caribe, como também esses sismos que acontecem intraplaca, movimentação de falhas, enfim. Então acho que com isso nós vamos poder avançar um pouco mais no entendimento desses fenômenos no Brasil, que não são tão menos frequentes assim, né, professor? Já tivemos até uma morte fatal no Brasil por conta do terremoto que ocorreu lá em Montes Claros, em Minas Gerais. Foi a primeira vítima fatal devido a um tremor de terra no país. E no Rio Grande do Norte é uma área bastante ativa. A cidade de João Câmara, inclusive, que eu soube, deve ser remobilizada ou removida do local de tantos abalos que ocorrem diariamente, que são abalos pequenos, porém são rasos e, portanto, os danos aí às edificações são maiores do que se fosse um terremoto profundo. Então, só dando continuidade a essa discussão, a outra forma de se registrar isso são os chamados informações históricas, né? Que são essas informações de relatos que acontecem na história, como esse do padre Fritz, por exemplo, que na época de 1690 alguma coisa, ele fez esses relatos e relataram algumas informações, como por exemplo, movimentação muito forte de água, inversão inclusive de fluxo de rio, né, como o caso do rio Coruja, não sei bem, e isso pode estar associado com o terremoto. Então essa possibilidade já vinha sendo investigada há algum tempo, né? Então, mais recentemente, agora uma questão de um mês atrás, houve uma publicação de um artigo do professor já aposentado também, Roberto Veloso, que era da UNB também, que foi por algum tempo, aliás, ele foi, acho que, um dos responsáveis pela instalação do Observatório Sismológico do Brasil. Foi publicado na revista da FAPESP, né? Isso, exatamente. E ele publicou também na Academia Brasileira de Ciências esse artigo, né, que relata cientificamente, já colocando cientificamente esse terremoto que aconteceu em 1690, com uma magnitude estimada da ordem de 7, né, da escala Richter, que coloca também esse terremoto como sendo o mais forte do Brasil, né? Até então, o mais forte seria o de Mato Grosso, de 1955, que foi da ordem de 6,5, alguns falam alguma coisa a mais. Professor, quando o senhor vai ensinar para os seus alunos, né, a respeito dos terremotos, quando o senhor vai falar a respeito dos maiores terremotos do Brasil, esse terremoto relatado em 1600 e tanto, entra na lista dos maiores do Brasil, ou só os terremotos que já foram registrados pelos equipamentos mais modernos e tudo mais? Existe na literatura, principalmente com essa abertura que a internet nos fornece, existe muitas informações que muitas vezes a gente não considera confiáveis, né? Alguns desses terremotos, por exemplo, que são relatados, a gente toma como princípio básico para efeito de
considerar oficialmente as informações do Observatório Sismológico, quem faz esse monitoramento e controla, coordena todo esse processo de sismologia no Brasil, né? Algumas outras instituições também produzem esse monitoramento, como o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, mas, na verdade, quem coordena todo esse processo é o Observatório de Brasília. Então eles não colocam esse terremoto. Não é reconhecido. Se intrometendo aqui na argumentação do professor, às vezes acho que os nossos olhos nos enganam, né? Então, vendo o relato aí do padre Fritz, ele é um europeu, né, que lá na Europa os terremotos são frequentes ali na Cordilheira dos Alpes, e eu não sei se aqui ele observou um fenômeno de terras caídas, que é um desbarrancamento aí de grande intensidade, que pode levar a gerar ondas grandes de 3 a 4 metros. Isso ocorre com muita frequência aqui na Amazônia. Sim. Então, talvez o que ele tenha observado seja um fenômeno como esse, de terras caídas, e associou com a experiência que ele tinha na Europa, onde, quando acontecem terremotos, porventura ocorrem deslizamentos de terra, ocorrem deslizamentos de neve, e, portanto, eu acho que ele associou isso a uma experiência que ele teve na Europa. Eu acho que dificilmente, não sei o trabalho aí do professor Veloso, dificilmente eu acho que a gente poderia acreditar que realmente, de fato, ocorreu um terremoto de magnitude 7, sendo que não havia instrumentos nenhum, baseado apenas na observação de um naturalista que passou ali naquela época. Então eu prefiro acreditar mais que é um fenômeno de terras caídas do que propriamente um sismo que aconteceu aí em 1600. Se a gente lembrar, há pouco tempo atrás também aconteceu um fenômeno dessa ordem em Parintins, que a CPM, inclusive, desenvolveu um trabalho lá, foi acreditado a isso. Na verdade, foi um fenômeno normal de desbarrancamento. As caídas que gerou uma onda que atravessou o rio Amazonas e derrubou as embarcações e casas do outro lado. Nossa. E se aventou a possibilidade de ser influência de algum sismo. Mas no mesmo dia, na mesma hora, não estava acontecendo nada importante ao redor aqui da Amazônia. Portanto, não houve nenhum registro. Eu acho que isso é descartável. Interessante. Por falar em grandes terremotos, vamos ver aí os grandes terremotos, os terremotos de grande magnitude, né, que ocorreram aqui na Amazônia esse ano. Olha só, como eu falei, o maior foi registrado, ali está a Atalaia do Norte 5.0, porque, se eu não me engano, isso daí foi tirado do Observatório da USP. Lá eles davam 5.0, o Observatório da UNB 4.6. Porto dos Gaúchos, olha ali, 4.2 e 3.9. Em Parauapebas, 3.7, Marabá, 3.7 e Canaã dos Carajás, aquela cidade que a gente falou, 3.7. Tá, esses foram os maiores. É interessante observar ali essa distribuição, né, de que vai ali do Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Porto dos Gaúchos. Ele segue mais ou menos uma divisão que existe na placa sul-americana, né? Para norte nós teríamos o cráton do Amazonas e para sul o cráton do São Francisco e terrenos aí brasilianos. Na verdade, isso está marcando uma grande descontinuidade na crosta, uma descontinuidade bem antiga que porventura pode estar sendo aí reativada. Então, existe também uma herança nessas falhas, né? Então, estruturas crustais importantes de grande magnitude e antigas podem ser reativadas ao longo do tempo, inclusive provocando terremotos. Me parece aí bem sugestivo que é o caso aí daquele lineamento brasiliano, né, professor? Isso, exatamente. É onde está sendo colocada a que eu chamei de zona sismogênica de Belém, por exemplo, essa região. Agora, o que está me chamando a atenção é que está faltando aí nessa figura um terremoto, vamos chamar para a nossa responsabilidade, nosso, que é considerado o segundo, terceiro maior terremoto do Brasil, que é o terremoto de Codajás, que aconteceu em 1983, com magnitude 5.5. É porque esses aí foram só de 2014. Só 2014 isso aí, tá? Tá fácil viver aqui não, brincadeira. Tudo bem. Mas sim, teve um terremoto grande em Codajás? Em Codajás, em 1983, houve um terremoto em Codajás, associado com também com essa zona sismogênica de Manaus, né? E que teve, eu considero como sendo o terremoto continental o segundo maior do Brasil, né?
que foi o maior foi aquele de Porto Gaúcho e o segundo é esse de Codajás. O segundo, na verdade, em termos de magnitude, foi o do Espírito Santo, mas é um terremoto que aconteceu na plataforma, né, continental, então uma distância do continente. Em termos continentais, a gente pode dizer que nós temos o privilégio de dizer que o segundo maior terremoto do Brasil aconteceu em Codajás em 1955, 5,5 de magnitude Richter. Entendido. Gente, não é fácil não, tá vendo? Tem terremoto aqui sim. Gente, infelizmente nosso programa já está chegando ao fim. Eu quero pedir que vocês façam as considerações finais e que falem a respeito da prevenção a terremotos, se é possível fazê-las, e a respeito de monitoramento, por favor. É fundamental que ocorra esse processo de monitoramento. Para que se melhore essa aquisição de informações, é por isso que está sendo instalada essa rede que já foi recém-inaugurada agora, de monitoramento sismológico do Brasil. Então, o trabalho do Observatório Sismológico agora, desse sistema de monitoramento, é de fato densificar essa malha de redes sismológicas. Sem isso, a gente não vai conseguir avançar muito. Então, esse é o papel fundamental. É o primeiro passo fundamental. Né? Depois disso, é monitorar de fato esses terremotos e se estudar, se analisar a ocorrência desses terremotos para ver qual é a tendência. Né? E aí sim se pode fazer um trabalho preventivo realmente mais interessante. Né? Nós não temos essa cultura ainda. E nós precisamos, a meu modo de ver, nós precisamos começar a pensar isso. Né? Que é um terremoto da magnitude que já ocorreu aqui na região. Se ocorrer numa região urbana, como por exemplo Manaus, faz um estrago. Então a gente espera que não aconteça, mas a gente tem que estar preparado para isso. Tá certo, obrigada, professor. Eu acho que o professor falou isso mesmo. É preciso ampliar a rede sismológica do Brasil. A rede foi inaugurada agora. Aqui na Amazônia vai existir um sismógrafo em Boa Vista, na capital de Roraima, um de Manacapuru, além do Pitinga. E parece pouco, talvez tenha que ampliar um pouco mais para que a gente tenha uma noção de como se comporta. Já tem um Cruzeiro do Sul, né? Já tem uma estação. E um também em Cruzeiro do Sul. Né? É possível monitorar terremotos que acontecem nos Estados Unidos com um sismógrafo como esse, mas é preciso adensar essa rede. E se caracterizar realmente uma zona sismogênica ativa, que possa aí gerar sismos rasos, que possam causar danos, inclusive isso vai influenciar no próprio plano diretor das cidades. No caso ali do Nordeste, de Minas Gerais, eu acho que isso já poderia ser feito. Aquelas zonas que realmente são mais sujeitas, você faz um zoneamento especial. O padrão das construções deve ser melhorado, a estrutura deve ser mais forte, para suportar eventuais sismos. Isso já acontece no Japão e acontece também nos Estados Unidos, onde existe um zoneamento da cidade. Aquelas moradias próximas às falhas, elas têm um padrão construtivo muito melhor daquelas que estão mais distantes. Isso vale para o plano diretor e vale também para as empresas que fazem o seguro desses imóveis. Portanto, as seguradoras são as maiores interessadas nisso. E no caso brasileiro, apesar de ser um país aí sem terremotos de grande magnitude, é preciso sim conhecer mais e aprender mais com os exemplos do passado. Entendido, pessoal. Uma coisa só para finalizar, que chama atenção e é importante considerar, é que, de fato, na região, no Brasil como um todo, esses terremotos que acontecem, que são terremotos intraplásticos, são terremotos de baixa magnitude, máximo moderado, coisa assim, não acontecendo terremotos fortes. Né? Mas uma coisa que chama atenção é que são terremotos de focos rasos. Então, o fato de eles serem de foco raso, mesmo sendo de pequena magnitude, ele pode causar um efeito maior do que um terremoto de foco profundo de grande magnitude. Tá certo, é um assunto bastante interessante e bastante complexo. Mas, gente, é isso. Tenho certeza que nós abalamos as suas convicções a respeito de terremotos no Brasil, né? Fala a verdade. Então, pessoal, continue nos acompanhando pelo portal amazônia.com. Participem, mandem sugestões de pauta, nos diga tudo o que vocês querem saber sobre a Amazônia. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, é só procurar lá, Portal Amazônia, tudo junto que você vai nos encontrar e nos diga o que você quer saber sobre essa maravilhosa região. Também mande o seu registro, a sua foto da sua cidade, do ponto turístico aí da sua cidade, de onde você estiver aqui na Amazônia, marque com a hashtag Minha Amazônia ou mande para o minhaamazônia@portalamazônia.com. É isso, pessoal. Até semana que vem.